Capítulo 22. Aproximava-se então a festividade dos pães não fermentados, a chamada Páscoa. Também os principais sacerdotes e os escribas estavam buscando um meio eficiente de se livrar dele, pois estavam em temor do povo. Mas Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariotes, que era contado entre os 12. E ele foi e falou com os principais sacerdotes e os capitães do templo sobre o modo eficiente de traí-lo a eles. Bem, eles se alegraram e concordaram em dar-lhe dinheiro de prata. Ele consentiu assim e começou a buscar uma boa oportunidade para traí-lo a eles, sem que houvesse uma multidão em volta. Chegou então o dia dos pães não fermentados, em que se tinha de sacrificar a vítima pascual. E ele mandou Pedro e João, dizendo: Ide e aprontai a Páscoa, para que comamos. Disseram-lhe: Onde queres que a aprontemos? Ele lhes disse: Eis que, ao entrardes na cidade, virá ao encontro de vós um homem levando um vaso de barro com água. Segui-o para dentro da casa em que ele entrar. E tendes de dizer ao proprietário da casa: O instrutor te diz: Onde está a sala dos hóspedes em que eu possa comer a Páscoa com meus discípulos? E este homem vos mostrará uma grande sala de sobrado mobiliada. Aprontai-a ali. Eles foram então e acharam-no assim como lhes dissera, e aprontaram a Páscoa. Por fim, quando chegou a hora, recostou-se à mesa e os apóstolos com ele. E ele lhes disse: Desejei muito comer esta Páscoa convosco antes de eu sofrer. Pois eu vos digo, não a comerei de novo até que se cumpra no reino de Deus. E, aceitando um copo, deu graças e disse: Tomai isto e passai-o de um para outro entre vós. Pois eu vos digo, doravante não beberei mais do produto da videira até que chegue o reino de Deus. Tomou também um pão, deu graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto significa meu corpo que há de ser dado em vosso benefício. Persisti em fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, também o copo, depois de terem tomado a refeição noturna, dizendo: Este copo significa o novo pacto em virtude do meu sangue, que há de ser derramado em vosso benefício. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa, porque o Filho do Homem vai embora, segundo o que foi especificado. De qualquer modo, ai do homem por quem ele é traído. Principiaram assim a discutir entre si a questão de qual deles seria realmente aquele que estava prestes a fazer isso. No entanto, levantou-se também uma disputa acalorada entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Mas ele lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Vós, porém, não deveis ser assim. Mas que o maior entre vós se torne como o mais jovem, e o que age como principal, como aquele que ministra. Pois quem é maior, aquele que se recosta à mesa ou aquele que ministra? Não é aquele que se recosta à mesa? Mas eu estou no vosso meio como quem ministra. No entanto, vós sois os que ficastes comigo nas minhas provações. E eu faço convosco um pacto, assim como meu Pai fez comigo um pacto, para um reino, a fim de que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás reclamou que fosseis peneirados como trigo, mas tenho feito súplica por ti, para que a tua fé não fraquejasse. E tu, uma vez que tiveres voltado, fortalece os teus irmãos. Então lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas ele disse: Eu te digo, Pedro, o galo não cantará hoje até que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Ele lhes disse também: Quando vos enviei sem bolsa, e sem alforge, e sem sandálias, carecestes porventura de alguma coisa? Disseram: Não. Então lhes disse: Mas agora,
Quem tiver bolsa, apanha, e assim também o alforje. E quem não tiver espada, venda sua roupa exterior e compre uma. Pois eu vos digo que se tem de efetuar em mim o que foi escrito, a saber, e ele foi contado com os que são contra a lei. Porque aquilo que se refere a mim está sendo efetuado. Disseram então, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele lhes disse, basta. Saindo, ele foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos também o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes, fazei orações para que não entreis em tentação. Ele mesmo se afastou deles cerca de 1 tiro de pedra, e dobrou os joelhos e começou a orar, dizendo, Pai, se tu quiseres, remove de mim este copo. Não obstante, ocorra não a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu e o fortaleceu. Mas, ficando em agonia, continuava a orar mais seriamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. E ele se levantou da oração, dirigiu-se aos discípulos e os achou dormitando de pesar. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e fazei orações, para que não entreis em tentação. Enquanto ainda falava, eis uma multidão, e o homem chamado Judas, um dos 12, ia na frente deles. E ele se aproximou de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse-lhe, Judas, traz o Filho do Homem com um beijo? Quando os em volta dele viram o que estava para acontecer, disseram, Senhor, devemos golpeá-los com a espada? E um certo deles até mesmo golpeou o escravo do sumo sacerdote e lhe tirou a orelha direita. Mas Jesus disse em resposta, deixai-o ficar nisso. E tocou na orelha e o curou. Jesus disse então aos principais sacerdotes e capitães do templo e aos anciãos que vieram ali em busca dele, viestes com espadas e com cacetes como contra um salteador? Enquanto eu estava convosco no templo, dia após dia, não estendestes as vossas mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e autoridade da escuridão. Prenderam-no, então, e o levaram e trouxeram à casa do sumo sacerdote. Mas Pedro seguia à distância. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro estava sentado no meio deles. Mas certa serva o viu sentado junto ao fogo aceso e o examinou, e disse, este homem também estava com ele. Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, mulher. E depois de pouco tempo, outra pessoa, vendo-o, disse, tu também és um deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E depois de passar aproximadamente 1 hora, outro homem começou a insistir fortemente, este homem certamente também estava com ele, pois de fato é galileu. Mas Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E instantaneamente, enquanto ainda falava, cantou um galo. E o Senhor voltou-se e olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da pronunciação do Senhor, quando lhe disse, hoje, antes de o galo cantar, repudiar-me-ás 3 vezes. E ele saiu e chorou amargamente. Os homens que o tinham em detenção começaram então a divertir-se às custas dele, batendo nele. E, depois de o cobrirem, perguntavam-lhe e diziam, profetiza, quem foi que te golpeou? E prosseguiam a dizer muitas outras coisas em blasfêmia contra ele. Por fim, quando se tornou dia, ajuntou-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o arrastaram para a sua sala do sinédrio, dizendo, se tu és o Cristo, dize-nos. Mas ele lhes disse, mesmo se eu vos dissesse, não acreditaríeis absolutamente. Além disso, se eu vos interrogasse, não me responderíeis absolutamente. No entanto, doravante o Filho do Homem estará sentado à destra poderosa de Deus. Em vista disso, todos disseram, és tu, portanto, Filho de Deus? Disse-lhes ele, vós mesmos dizeis que eu sou. Eles disseram,
Por que precisamos de mais testemunho? Pois nós mesmos ouvimos isso de sua própria boca.